palavra que fortalece o nosso ânimo, que tonifica a nossa fé. Diaconisa Lorena estará ministrando a palavra de Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, porque se não fosse Ele, quem seríamos nós? É Ele quem nos chama, quem nos apresenta, é Ele quem nos prepara e é Ele quem nos direciona. Nesse momento também é o meu pastor que insiste no meu ministério, tem orado, tem chamado, tem dado minha atenção, puxado meu ouvido, meu ver, tudo mais. E louvo a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele, eu acho que nem movimento teria. Obrigada, pastor, pela insistência. O Senhor é contigo. Convido a igreja para abrir a 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Uma breve ministração. Vou tentar ser objetiva. As saudações foram uma entrada. O presbítero Davidson falou algo que Deus falou no meu coração. Quando ele começou a falar, eu falei, Jesus amado, ele já está falando, Senhor. Depois veio o irmão Carlos e aí foi sucedendo tudo mais. Todo mundo achou? 4 o quê? 4, 2 Reis 4, do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai amado, Deus querido, Senhor, diante da tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, eu clamo a ti, Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar, meu Deus, aquilo que o Senhor quiser falar. Pai, o povo é teu, a igreja é tua, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe, meu Deus, aquilo que o seu povo precisa ouvir, o Senhor sabe aquilo que eu também preciso ouvir. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor, meu Deus, quando chama, há um propósito. Quando o Senhor levanta, há um propósito. E aqui estão os teus filhos, Pai, sedentos, Pai, por uma resposta. E eu peço a Ti, meu Deus, com muita misericórdia nessa noite, usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser. Pai, o Senhor sabe do deitar e do levantar, do cansaço, mas o Senhor é maior que todas as coisas. E eu entrego desde já, Pai, a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Essa é uma passagem bem conhecida, uma passagem que muitas pessoas pregam, falam de provisão e de fé, e não tem como fugir desse tema, fé e provisão. Porém, o Senhor falou comigo algumas coisas eu queria passar para a igreja. E Ele começou falando comigo do legado do marido dessa mulher. Ela tinha um marido que era servo do profeta. Não era qualquer marido, era alguém que era temente a Deus. Mas o Senhor me chamou a atenção que mesmo ele sendo um homem temente a Deus e ela sendo serva do Senhor, o problema chegou na casa dele. E o Senhor falava assim comigo: mesmo na sua fidelidade, há momentos em que haverá apertos. E isso é necessário, porque enquanto estamos confortáveis, muitas das vezes tiramos Deus do centro. E o Senhor, Ele nos chama para uma intimidade. Ele conhece cada um do jeitinho que é. Então, quando Ele permite situações, essas situações é para trazer para perto dEle. Nós não estamos isentos de viver tempos difíceis. E foi o que aconteceu com essa mulher.
ela estava vivendo um luto, e a palavra diz que ela chega até o profeta e ele pergunta o que ela tem. É interessante que ela diz que ela não tem nada primeiro. Esse nada, irmãos, me remete assim, estou conjecturando, que ela já tinha vendido tudo, de repente, para ir pagando essa dívida. E ela foi tentando de todas as formas, de tal maneira que na casa dela já não tinha mais nada. E naquele tempo, uma viúva, se não houvesse alguém da parte do marido para assumir a responsabilidade, ela não tinha de onde tirar. Os 2 filhos ainda eram jovens, não trabalhavam. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. E então ela está naquele momento difícil, vivendo um luto, e eu vejo uma força nessa mulher também, porque ela está passando por um momento de dívida, de insegurança, porque ela não sabe como vai ser o amanhã dela, e um momento de luto. Ela acabou de perder o marido, mas mesmo assim ela tira a força da onde ela não tem e vai clamar por ajuda no lugar certo. Ela está tão desesperada, mas o interessante é que ela não vai na vizinha, ela não vai na mãe, ela não vai no pai, ela vai ao profeta, ao homem de Deus, que representava o Senhor. E o Senhor nos chama nessa noite a atenção para isso. Quando estivermos passando por momentos difíceis, que nós venhamos clamar no lugar certo. Porque independente da situação que você esteja passando, aquele que sabe o que você precisa é o Senhor. Eu posso tentar te ajudar, eu posso tentar sanar os teus problemas, mas eu não vou conseguir. O único que pode é o Senhor. Então aquela mulher vai no lugar certo e ela já ganha um ponto com Deus aí. Ela está crendo que algo vai acontecer, mesmo sem saber o que vai acontecer. Então ela chega com uma necessidade até o profeta e ele pergunta o que ela tem. E ela diz que não tem nada primeiro, porque aos olhos dela realmente ela não tem nada que possa sanar aquela dívida. Mas existe um senão depois da vírgula. E é esse senão que é o filho para a mudança de vida dessa mulher. Se não, uma botija de azeite. Porque ela julgava aquela botija de azeite nada para ela. Era só uma botija de azeite, algo pequeno para o tamanho do que ela precisava. Era só uma botija. Aos olhos dela não era nada. Pequeno, desmereceu, algo sem força. De repente a gente está até assim, né? Eu sou pequena, me desmereço, eu não posso, eu não tenho. Mas o Senhor escolheu a sua botija nessa noite para fazer a diferença em algum lugar. E é assim que o Senhor falou comigo em todo momento que eu estava estudando. Que ela não via o potencial que ela tinha dentro da casa dela. E o Senhor está dizendo nessa noite, você tem algo dentro de você que você ainda não enxerga. Mas eu vejo o potencial dessa botija. Eu sou o Deus capaz de encher, multiplicar e fazer crescer. Mas e aí, aonde você está procurando a sua resposta? Aí então o profeta diz para ela e dá um comando, vai. Ele disse vai, é um comando. Pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. E ela vai, ela obedece o comando sem questionamento. E muitas das vezes o nosso mal é questionar. O Senhor já liberou uma palavra para você ir, mas você está espiritualizando. Você ora, você clama, mas Deus já falou para você agir. Existe um momento de orar e existe um momento da ação. E nesse momento aqui, o Senhor está direcionando a ela a agir. A oração já tinha sido feita, então o Senhor libera a palavra de direcionamento. Chega o momento de você ir, então vai. O Senhor, Ele vai na frente. Por que me chama a atenção esse vai? Porque quando Ele diz vai e pede emprestados, o milagre já estava pronto dentro do quarto dela. E se essa mulher questiona, não obedece e não faz o que o profeta falou, ela não ia viver o maior milagre da vida dela. Então nessa noite o Senhor nos desperta para aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. E Ele te diz, vai. A gente espiritualiza muitas coisas. E eu assim, imagino de repente Deus liberando sobre mim essa palavra, eu chegando em casa e apresentando a botija ao Senhor. Mas não é isso que Ele falou. Já estava apresentado, já estava declarado. Vai e pede emprestados. E é isso que ela faz. Ela entra no seu quarto e ela fecha a porta com os seus filhos.
E é momento de intimidade. O interessante é que Deus diz para ela ir pegar as vasilhas, mas ele não diz para contar o que vai acontecer. Deus só diz para ela pegar as vasilhas com os vizinhos e depois ele dá o comando de adentrar o quarto. Mas quem entra no quarto? Ela e a família dela. Ela e os filhos dela. Ou seja, aqueles que realmente sabiam o que estava se passando, que estavam vivendo junto com ela. Pessoas que não iam julgar, pessoas que não iam diminuir, que não iam chamá-la de louca, que não iam dizer que ela estava doida, que estava dando ouvidos para um maluco. Não, pessoas que sabiam exatamente o que estava acontecendo dentro da casa dela. Pessoas que tinham crédito com Deus, os filhos dela, a intimidade. Quando diz para fechar a porta, irmãos, me remete muito à passagem que diz que a gente tem que entrar, fechar a porta e orar. Buscar intimidade com o Senhor. O Senhor tem incomodado muito a igreja nesse tempo em oração. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos onde a igreja tem sido muito desmerecida, ridicularizada, desvalorizada, onde muitas igrejas estão sendo levantadas, onde se diz, tá tudo bem do jeito que você tá, mas a palavra diz, bem como estás, mas não é para ficar. Então, quando a gente hoje tem uma intimidade, uma busca com o Senhor, a gente percebe que a igreja precisa cada vez mais de oração. E eu louvo ao Senhor, porque aqui na igreja o pastor tem essa visão, a pastora, os irmãos, e isso quer dizer crescimento espiritual. Aleluia! Então aquela mulher, ela foi até o quarto com os seus 2 filhos, e o interessante também é o movimento que ela está. Ela se movimenta para ir pedir vasilha, ela se movimenta para entrar, ela se movimenta com a botija, e quem enche as vasilhas são ela. Então ela está o tempo todo se movimentando. O milagre, ele não vai chegar na nossa casa se não houver movimento. O milagre, ele não vai acontecer se não houver movimento. Precisa ter movimento. É necessário você se movimentar para que aconteça o milagre. O Senhor, ele já preparou o cenário, já preparou respostas, já preparou entradas, já preparou milagres, e a gente está parado, sentado, esperando acontecer. Só que o Senhor já falou, vai. Independente de como você está vendo o seu cenário hoje, o Senhor já está lá no quarto com o milagre pronto, e você está no hoje. Você está vivendo o agora, quando o Senhor já preparou o amanhã. O Senhor já preparou provisão para aquele dia e para o restante da tua vida. Porque diz que ela encheu todas as vasilhas e foi até o profeta contar o que tinha acontecido. O interessante é que quando as vasilhas acabam, diz que o azeite parou. Ele cessou? Não, ele parou. O azeite continuou dentro da botija. Não acabou o azeite. Se ela tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Então houve um movimento de recolher vasilhas, mas se ela se movimentasse mais, tinha mais azeite. Então a palavra nessa noite é movimento. Movimento. O que o Senhor quer é que a gente se movimente, independente do cansaço. Irmão, só Deus sabe como eu estou aqui. Só Ele sabe o cansaço que eu estou, a exaustão, mas eu vim porque Ele disse movimento. Independente do que você está vendo, movimente-se. Independente do que o outro está falando, movimente-se. Foi Ele que te chamou para multiplicar o azeite. E é Ele quem vai fazer a multiplicação. A fé que age é a fé que vê resultados, é aquela que se movimenta. Se você estiver parado, Deus não vai fazer, não porque Ele é ruim, mas é porque você não se movimentou. O Senhor quer de nós esforço. A palavra diz esforça-te. E essa palavra não está ali à toa. Existe um comando do céu nessa noite. Esforça-te, se movimenta. O milagre está dentro da sua casa. A frase da campanha é: Deus usa o que a gente tem dentro de casa. E muitas das vezes a gente julga o que a gente tem dentro de casa como pequeno. E eu vou remeter casa a gente. A gente se julga pequeno. A gente se julga insuficiente para aquilo que Deus já falou que vai fazer. Certa feita, quando eu estava gestando a Rebeca do meio, a gente passou tanta coisa naquela gestação e Deus amassou a gente de tal forma que eu estava com 7 meses de gravidez, se eu não me falha a memória, ela não tinha uma meia, não tinha nada. Os 2 estavam trabalhando, recebendo normal, mas ela não tinha nada. E uma vez eu cheguei no culto de domingo com o coração apertado e questionando ao Senhor por quê.
Sem eu saber ainda que era a Rebeca, que era uma menina e que tudo aquilo ia acontecer, o Senhor falou para mim: eu vou cuidar de todas as coisas. E aí tu imagina uma mulher de 7 meses de gravidez, sem uma meia para criança. Quem é a mulher entende esse nervoso. Porque com 7 meses a gente já está até fazendo bolsa, arrumando tudo, e ela não tinha nada. E o Senhor falou assim para mim: eu vou prover. Naquele domingo eu recebi um abraço e ela só falou assim para mim: eu vou prover. Eu já sabia o que era. Naquela semana, irmãos, a gente comprou o enxoval inteiro da Rebeca. Berço, foi tudo que ela precisava, foi coisa de Deus. Então eu sei o que é a provisão do nada. Foi o que essa mulher viveu, gente. Ela viveu algo do nada, Deus fez tudo. Então Deus está falando nessa noite que vai lá, é isso, Ele vai fazer, só se movimenta. Se é que vocês entendem, quando a gente estava para casar, o nosso casamento faltava 7 dias e não estava pago, irmãos. Eu casei, foi lindo do jeito que Deus prometeu. Foi Ele quem fez. Num lugar que a gente não tinha como pagar. Não tinha como pagar, falo com propriedade. Fazendo faculdade, construindo, mobiliando, Ele fez. O Senhor é Deus de provisão, mas Ele quer movimento. Ele está falando que vai fazer, mas Ele quer movimento. Ele quer um relacionamento, porque Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer entender os teus sentimentos, você falando, se relacionando, tirando um momento para Ele. Movimento. E aquela mulher foi, vendeu todo o azeite que precisava e pagou a dívida e se sentiu livre. Porque até então, quando ela vai no profeta, ela está se sentindo encarcerada, com uma dívida onde ela pode perder não só os filhos, porque ela ia perder os filhos e de repente também a vida. Quem ia sustentar essa mulher? O que ia ser dessa mulher? E o Senhor liberou sobre ela provisão, liberou sustento, liberou vida e liberdade. A vida com Jesus é liberdade. Ele quer hoje liberar liberdade de cativeiros mentais nessa noite. O Senhor não nos chama para nos sentir coitadinhos. E isso Ele já me falou uma vez. Ele falou para mim, eu tinha tanto medo de subir aqui e falar qualquer coisa, e Ele falou assim para mim: você não é coitadinha, levanta a tua cabeça, vai fazer o que eu te mandei. É isso que Ele quer da gente. Levanta a cabeça, irmãos. Independente, está difícil lá na sua casa, está difícil lá na sua casa, mas Ele diz nessa noite: levanta a tua cabeça. Você não é coitadinho, você é filho do rei. Você está sobre uma palavra, e não é qualquer palavra, é a palavra daquele que gerou todas as palavras, é do próprio Senhor. E Ele ministrou isso em meu coração. Movimente-se, obedeça, faça, busca, que o restante Ele vai fazer. É uma palavra breve, mas o Senhor falou muito comigo sobre movimentar, sobre mudança de pensamento, sobre transformação de comportamento, igreja. O tempo está muito curto para a gente continuar vivendo do mesmo jeito. E o Senhor nos chama a atenção, porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas naquele grande dia Jesus não vai reconhecer. Vamos nos movimentar, vamos buscar a face do Senhor, vamos mudar o nosso comportamento, porque Ele tem milagre para fazer nas nossas vidas. Ele tem coisa grande para fazer em nosso meio. Ele escolheu a cada um de nós aqui para viver o milagre do azeite multiplicado, para viver o milagre da botija, se achando pequeno, mas é você mesmo, na mão de Deus você é grande. Aleluia. Você é diferente. Você é a botija onde o azeite só para quando acaba as vasilhas. O que isso quer dizer? Deus te chamou para proclamar a palavra. Você vai ajudar vasilhas a serem cheias de azeite. Proclamadores da palavra. Deus chamou assim a sua igreja. E onde você passar, você vai transbordar azeite na vida de alguém. Você vai, através do seu comportamento, da sua ajuda, da sua palavra, do seu abraço, haverá um transbordar de azeite na vida de alguém. Só se movimenta. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse é o Deus que fala, é o Deus que confirma, é o Deus que manifesta a sua graça, o seu poder. Aplauda o Senhor com vontade, igreja. Aleluia! Graças a Deus. Que bênção. Deus continue te usando cada vez mais, diaconisa Lorena, para a glória
do nosso Deus. Pegou essa mensagem? Não vou pregar não, ela já pegou. Uma mulher que perdeu o esposo. Ela estava vivendo um luto. Mas ela decidiu fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Quando você está vivendo o pior momento da tua vida e tu pensa assim, já cheguei no fundo do poço. Chegou não. Perdi o esposo. Ela perdeu. Mas o diabo olhou assim, ela tem mais coisa para perder. Eu vou levar os 2 filhos. Você está pensando que o diabo ele respeita a tua dor? Olha para esse crente com voz de profeta, pode falar para ele, o diabo não respeita a tua dor. Ele não respeita o teu luto. Ele não respeita o teu momento de aflição. Ele não respeita o teu momento de fraqueza. Ele chega na hora que você menos imagina. Você imagina uma mulher, conforme ela falou, que está vivendo o luto e chega o credor. Cadê o dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro? Teu marido me devia o dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não quero saber. Se você não tem, eu vou levar os teus 2 filhos. Vão ser meus. É isso que o marido faz. Eu vou levar. O que ela fez? Ela entrou para o quarto, começou a chorar, lamentar. Diga, ela se movimentou. Ela pensou, não sei o que, mas eu preciso fazer alguma coisa. É isso que a gente precisa entender. Quando acontece algo com a gente, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho como, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou até o profeta. Ela não foi a qualquer pessoa antes. Ela não foi chorar com a vizinha. Tá vendo, vizinha? Meu marido morreu? Não. Às vezes a gente perde, porque ao invés de a gente buscar a solução, a gente começa a contar para A, para B e para C. E C só começa a lamentar da nossa vida, do nosso momento. Não, calma aí, tem que ir ao profeta. Ela foi o profeta. E o profeta era um representante de Deus. Hoje você não precisa ir ao profeta. Hoje o caminho está aberto. O véu foi rasgado. Você tem acesso diretamente ao trono da graça de Deus. Ela foi. Tem pessoas que mesmo no aperto, ela não corre a Deus. Você sabia que os nossos tipos de crentes que nós temos hoje, a boa parte deles são assim? No aperto, o que ele faz? Corre a irmã, corre ao irmão, corre a todo mundo, mas ele não vai a Deus. Você pergunta, você já foi a Deus? Ah, não, porque eu não sei orar. A tua oração é mais bonita, mais interessante, é mais forte. Não vou, irmã. Não, Deus quer que você se movimente. Ah, mas que eu vou ao profeta, não, que ali tem, em Santa Margarida, em tal lugar tem um homem. Não, não é isso não. Olha para esse crente que está do teu lado aí, irmãos. Fala assim, Deus quer que você se movimenta. Você está muito parado. Deus quer que você se movimenta. Fica esperando as coisas acontecer, mas não se movimenta. Foi o profeta, e o que o profeta falou? Então, o que você tem? Você está pensando que Deus vai fazer essa pergunta para a gente, não? O que é que você tem?
Moisés, o que é que você tem? Aí Moisés, eu tenho um cajado, Senhor. Você está pensando que esse cajado é para quê? Estende sobre o mar. E o que aconteceu com o mar? Alguém chegou perto, foi dito aqui, tem só os peixinhos, só os pãezinhos. Jesus Cristo pega e apresenta ao Pai. É o que você tem quando você coloca na presença de Deus. Senhor, eu tenho isso aqui. Aquela pobre viúva tinha uma pequenazinha moeda, né? Era uma moeda bem pouquinho pequena mesmo. Lá do Novo Testamento. Mas ela chega lá e ela coloca na presença do Senhor. Jesus Cristo olha para aqueles homens, quando deu uma oferta. Foi um ato de fé, ela colocou, entregou tudo. É tempo de você buscar o Senhor. Quer viver algo extraordinário da parte de Deus? Não viva escorado em ninguém. Não se escolhe nem ninguém. Não se escolhe no marido, não se escolhe na esposa, não se escolhe no filho. Não, é você e Deus. Tem pessoas que vivem escorada no outro. Se você for, eu vou. Se você não for, também não vou não. Na semana passada eu cantei aqui, não foi, irmãos? Se você não vai, se você não vai, se você não vai, glória a Deus. Você não vai não? Eu vou. Alguém precisa estar de pé. Ela foi. Mas interessante que enquanto ela estava dentro de casa, quarto fechado, tinha um movimento. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Deus está olhando para dentro do quarto. Mas só a Lorena que não tem movimento. Deus, ele quer até, Deus olha, até chegou lá, olhou. Ele não viu um movimento que agradasse a ele. Alguém que dobrasse o joelho, alguém que chorasse, alguém que lamentasse, alguém que intercedesse, alguém que buscasse, alguém que estivesse na brecha. O mal veio, o diabo falou assim, eu vou levar, vou destruir, vou acabar com tudo mesmo. Mas a pessoa está lá, não posso fazer nada. Se tiver que levar, né? O que eu posso fazer? O que euzinho eu posso fazer? O que euzinho posso fazer? Ei, você é crente. Você é crente. Deus te colocou aí para ensinar, para fazer alguma coisa. Senhor, não sei, mas eu entro na tua presença agora. Senhor, eu quebro essa maldição, esse encanto agora em nome do Senhor. Enquanto você está se movimentando, Deus está derramando azeite. Aleluia. Guarde uma coisa que ela pregou aqui, que ela falou. Deus não desperdiça óleo. Deus não desperdiça óleo. Ele dá para quem está buscando. Está sem óleo é porque quer. Está sem azeite é porque quer. Deus não desperdiça óleo. Eu vou chegar aqui, o vaso está emborcado. Está pensando que Deus vai fazer isso? Ele não desperdiça óleo. Tem que estar na posição ali. Quarto, o filho pega, coloca, filho. Coloca, filho. Coloca, filho. O filho estava colocando, azeite sendo derramado. E coloca mais, tá lá. Parou, acabou. Ela quer colocar, mas não tem mais. Então para. Sabe por que Deus não desperdiça? Azeite é precioso. Olha para esse crente e diga: azeite é precioso. Azeite é para quem busca. Azeite é para quem clama. Agora, se você não quer buscar, não quer clamar, depois minha vida está vazia. Está vazia porque não quer buscar. Estou seco, crente seco. Mas por que crente seco? Porque não quer buscar. Já falava lá atrás, antigo, pouca oração, pouco, nenhuma oração, muita oração. Fala para esse crente, vira para esse crente, pode falar para ele, aqui tem azeite. Como é que está essa botija?
É você que busca, não, vou lá buscar. A gente falava isso, irmãos. Daí as irmãs, eu vou lá na fonte. Não era assim que a gente falava? Eu vou lá na fonte. Ali tem uma fonte boa. Eu vou buscar, eu vou encher minha botija. Eu vou na fonte. Crente assembleano raiz falava, eu vou na fonte. Ali em Barra Adriana tem uma fonte. A DCG Barra Adriana tem uma fonte. Eu vou lá encher minha botija. E quando você vem com vontade de encher, o Espírito Santo começa a derramar sobre a sua vida. Agora, se o Espírito Santo de Deus olha para você, vê boca fechada, coração fechado, tudo fechado, com dificuldade de dar glória a Deus, de aleluia, como é que você vai sair daqui cheio, crente? Como é que ele vai te encher? Está pensando que ele vai forçar? Não, a gente é precioso. É precioso. O coração precisa estar quebrantado e contrito. Você precisa estar desejado, apetitoso na presença dele, desejoso. Se eu quero, eu preciso. Se eu não quero sair daqui do jeito que eu quero, se eu quero sair daqui diferente, eu quero renovo, eu quero sair daqui diferente. E vai sair em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Meu Deus, que bênção, que bênção. Deus estava falando com ela, falando comigo, falando com ela. Que bênção, irmãos. Deus é Deus, Deus é Deus. Irmãos, amanhã tem um evento aí das irmãs, Encontro das Estações, glórias a Deus, tempo de florescer, às 16 horas. A minha esposa, irmãos, ela foi direto lá para o seu Zaguiar, que o Johnny foi tirar o ponto. Mas só que eles tomaram chá de cansaço lá, que ela estava com vontade de vir direto para cá, porque ainda precisava falar alguma coisa com as irmãs em relação a amanhã. Mas acredito que ela ainda não tenha chegado, né? Porque ela está vindo já diretamente lá do centro da cidade para cá. E ela precisava falar com as irmãs a esse respeito com relação ao evento de amanhã. Mas amanhã, às 16 horas, as irmãs já sabem, já estão cientes, depois entram em contato com elas, outras responsáveis também, entram em contato com ela, coloca no grupo, se acerta direitinho em nome de Jesus. Enquanto as estações, tempo de florescer. Pastor, ela não vai vir não, porque ela está no engarrafamento ainda. Está no engarrafamento ainda? Isso. Ela, quando mandou a foto para mim, ainda estava no engarrafamento. Há 20 minutos aqui ela mandou que ainda estava no engarrafamento. Aí. Então, possivelmente ela não. Aí mandou a foto aqui, mandou aqui também para os bispos. Isso, mandou para mim a mesma coisa, estava no engarrafamento. Tá bom, irmãos? Então, por essa razão que ela não está aqui, mas o desejo dela, o coração dela, de estar aqui hoje. Eu falei assim: não, vai para cá não, eu preciso ir para a igreja. Olha o coração dela, eu preciso. Isso é só coisa de Deus mesmo. Mas cansada, moída, irmão, se falar para ela, vai para casa, igual na sexta-feira, na semana. Não, tá no meio do caminho, não, vou para a igreja. Eu falei: Deus continue abençoando ela cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Domingo pela manhã, irmãos, oração com toda a igreja. É tempo de buscar. Oração com toda a igreja. Logo após a escola bíblica dominical, teremos resumo da nossa EBD. Tendo em vista que o culto da noite em todo o nosso campo foi transferido para amanhã, tá? Então, nosso culto de domingo será pela manhã, tá? Teremos o culto pela manhã. Então, vai ter oportunidade dos grupos, departamento de adorar o Senhor e pregação da palavra de Deus, tudo domingo pela manhã. Vem com alegria, crente, vem com alegria, vem com vontade, vem com desejo, porque muitos gostariam de estar no lugar que você está e não pode, mas você pode. Então dê o teu melhor para Jesus. Amém, irmãos? Então domingo, toda a nossa programação pela manhã, em nome do Senhor Jesus. E à noite nós não teremos culto, só teremos nossos próximos cultos na quarta-feira que vem à noite, na sexta e assim sucessivamente. Amém, meus queridos irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos terminar o nosso culto. O melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, sempre, até para profetizar, irmão. Quando você profetiza, o crente está lá e não recebe, pega no ar em nome de Jesus, irmãos. O melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Final de semana abençoado de glória.
diaconisa Regina, ora ao Senhor, agradeça a Deus por este culto em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, queremos te agradecer por este momento, Senhor maravilhoso, que passamos na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor falar conosco através dos louvores da palavra. Continua, Senhor, movimentando em nosso meio, falando para conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir de Ti. Muito obrigada, Senhor, pela noite de sono, pelo dia de amanhã. Continua nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Deus vos abençoe.